Ela é silenciosa e quando diagnosticada a vida muda bastante. Nós vamos mostrar agora a história de Sheila e da neta Flávia. As duas aprenderam a conviver com a doença celíaca e hoje são uma lição de persistência. Só de olhar as fotos de quando Flávia era pequena, as emoções da avó se confundem. A felicidade da superação, a tristeza de um período difícil. Foi uma luta muito grande, então olha as fotos hoje. Foi válido? Foi. Graças a Deus ela está aqui para contar a história. A neta tem 9 anos e sofre da doença celíaca, a intolerância ao glúten. Quando a menina come algum alimento com essa proteína presente na farinha de trigo, as consequências são assustadoras. Dava muitas infecções, muitas diarreias, vomitava muito. As dores da Flávia eram uma dor que só ao ar e para dar jeito. Ficava lá internada, tomava sorinco, remédio, era onde passava, porque se você desse remédio em casa, não passava. A descoberta foi quando a menina tinha pouco mais de 1 ano. De lá pra cá, foram 8 anos difíceis. A avó teve que reaprender a cozinhar. Aprendi a fazer várias quitandas, né, que é com polvilho, com fubá, com a milharinha, né, as coisas que a Flávia pode comer. Se é difícil para a família, imagine então para quem sofre da doença. E afinal, como que é o dia a dia? Quem pode responder é a Flávia, mas eu já adianto, um caminho é a adaptação. E aqui, ó, até as brincadeiras de boneca sofrem algumas adaptações. As bonecas entram no esquema de restrição. Flávia, que história é essa? Boneca aqui não pode comer de tudo, nem de brincadeirinha? Não. Por quê? Por causa que tem que ser igual eu. Como que é você? O que pode, o que não pode? Não posso comer, tem farinha de trigo, por causa que senão eu vomito, passo mal, dou diarreia, tenho muito vômito. O que é mais difícil? Eu queria poder comer, porque tanto pessoa pode comer, eu não posso. Só isso. Por outro lado, tem uma vantagem que você encontrou nessa história inteira? É. Que eles ficam, quando eles estão comendo coisa de massa, eles estão mais gordos, eu estou mais magrinha. E para falar sobre essa doença estão comigo hoje a nutricionista Luciana Carneiro e a médica Érica Mariano de Almeida, que é pediatra. Bom, Érica, eu vou começar com você. Ontem muitas pessoas nos ligaram, né, logo depois que nós anunciamos o tema, querendo saber o que é essa doença. Fomos pegos de surpresa. Pouca gente sabe o que é. Vamos definir para o pessoal? Muito obrigada, Mônica. A doença celíaca é uma doença em que há uma intolerância permanente de uma fração proteica presente no trigo, no centeio e na cevada, que é o glúten, em indivíduos que já são geneticamente predispostos a ter essa intolerância. E os sintomas, quais são? Eles aparecem mais realmente na infância? Bom, divide-se em 3 formas a doença celíaca. A forma clássica, que é habitualmente a que mais incide na pediatria, em que a manifestação são diarreias crônicas, ou seja, diarreias de longa duração, distensão da barriguinha, distensão abdominal e uma falência no ganho de peso da criança. E existem os quadros atípicos, que habitualmente estão em faixas etárias pediátricas e às vezes até no adulto realmente, que apresenta doença celíaca, que seria a osteoporose, a falta de calcificação ou hipoplasia do esmalte dentário. O que é hipoplasia? A criança, ou o indivíduo, por não absorver bem o cálcio, ele acaba tendo uma dificuldade na erupção desses dentes, dificuldade na calcificação dos dentes. Então, você pode ter essas manifestações que não são típicas. Intestino preso de difícil tratamento, até abortamentos recorrentes e esterilidade em indivíduos mais velhos. Ou seja, eles não conseguem, a mulher não consegue engravidar. Isso no adulto. Mas como pediatra, nós lidamos com os quadros clássicos, né, que são a diarreia crônica e a falência do ganho de peso. E assim, um dos fatores é tirar, né, tirar o trigo, né, Luciana? Quais são os alimentos permitidos quando a doença é diagnosticada?
nós temos que modificar, tudo, tirar né? o trigo e colocar novas opções. Então, são elas o amido de milho, você pode colocar o fubá, milharina, pode fazer um bolo de fubá, um bolo de milharina, por exemplo, um bolo de mandioca. Você pode estar acrescentando polvilho doce, polvilho azedo, creme de milho, creme de arroz, fécula de batata. Você pode acrescentar, por exemplo, qualquer outro cereal que seja a partir do arroz, do milho, da mandioca, araruta, quinoa, trigo sarraceno, farinha de mandioca pode usar, farinha de banana, que são essas outras opções que não tem glúten. Isso representa um custo? Porque, inclusive, a Ceira falou que teve uma dificuldade no começo, né, do tratamento da Flávia, em relação a isso, ao custo. Se você pensar num bolo de fubá, num bolo de milharina, isso é barato. Certo. O problema é que só ele cansa, é cansativo. Então, sente vontade de comer um macarrão, de comer uma lasanha, de comer uma pizza. Se você consegue fazer a receita com arroz, uma panqueca de arroz, fica acessível. Mas se você sente vontade de comprar um pão, por exemplo, o custo dele é muito elevado. Nós temos pães de R$20, macarrão de R$5, né, acaba pesando para esse paciente. A não ser, a única opção que tem para ficar barato é fazer em casa. Mas isso exige habilidade culinária. A pessoa tem que aprender, tem que ter tempo, tem que ter vontade. E o que não pode de jeito nenhum? Qualquer coisa feita em panificação. Então pode ser um bolo, um pão, uma rosca, um biscoito que é feito com farinha de trigo, qualquer coisa feita com farinha de trigo, né? Pizza, macarrão, lasanha, rondelli, salgadinhos de festa. Nossa, isso para criança, Érica, é muito complicado. Como é que vocês lidam com isso, assim, quando chega, principalmente uma criança que tem desejo, que tem vontade e não pode? O diagnóstico, primeiro, é estabelecer o diagnóstico, ter a clareza do diagnóstico. E como é que se chega a ele? Bom, o diagnóstico é feito diante da suspeita clínica, da dosagem de alguns exames laboratoriais, hoje muito bem estabelecido, um teste sorológico, mas o diagnóstico da doença celíaca, ele é confirmado através de uma biópsia intestinal, atualmente feito por endoscopia digestiva. Então é muito importante a gente deixar claro que não há diagnóstico de doença celíaca e não há dieta de exclusão de glúten sem biópsia. Tem que fazer. Esse exame é feito pelo SUS? Diante da suspeita clínica, tem uma portaria que foi publicada em setembro do ano passado, que é um protocolo clínico e diretriz para tratamento e acompanhamento de pacientes com doença celíaca. Ele colocou no SUS o teste sorológico de triagem e, mediante a suspeita clínica e testes positivos, o paciente é encaminhado, e pode ser pelo SUS, para fazer uma endoscopia digestiva com biópsia. E como lidar, né? A gente viu até que a Flávia ali parece que ela tem uma aceitação e encontrou uma alternativa para lidar com isso. Mas como é que vocês fazem assim quando chegam, principalmente crianças? Fazer entender. É fundamental o trabalho multidisciplinar em equipe. O papel do médico no diagnóstico e o apoio do nutricionista para nos ajudar a criar opções para esse paciente. Porque o tratamento existente para a doença celíaca é a exclusão permanente, ou seja, do para glúten sempre, da dieta do indivíduo, para sempre. Então é fundamental o apoio do nutricionista, ele é uma peça importantíssima, né, no segmento desses pacientes, em algumas situações até auxílio psicológico, para a criança poder entender da necessidade, né, do convencimento e da importância da exclusão alimentar. A gente fala em exclusão, a palavra é tão forte, mas quando chegam para vocês, né, as mães, as crianças e tal, que vocês apresentam as alternativas, fica mais tranquilo, quer dizer, é um processo de adaptação, vai dar tudo certo? Vai. É isso, Luciano? Tão importante quanto orientar o que não se pode comer, é orientar o que se pode comer. Porque só falar o que não pode deixa a mãe muito desesperada. Com certeza. E quando você dá várias opções do que a criança comer, ela sai aliviada e a mãe também. E com receitas boas, não tem motivo para ter escape da dieta. A criança consegue levar lanches gostosos, saborosos para a criança, bom bocado de coco, tem bolo sem farinha, tem várias opções que ela pode levar, que ela vai comer feliz, não vai sofrer por estar comendo aquilo. E outra coisa que é importante falar, dessa questão até psicológica, é que inclusive a hóstia tem glúten, porque é feita de trigo. Exato. Então você tem que saber orientar que em temperos, por exemplo, caldos de carne, tem glúten.
tem no achocolatado, tem uma enormidade de alimentos já tem uma informação ali, não é? Na embalagem, contém glúten, não contém glúten, que já facilita bastante. Isso é uma lei federal, né? Ela foi inicialmente em 1992, onde era escrito não contém glúten, e ela foi atualizada em 2003, e ela passou contém e não contém glúten nos alimentos, para facilitar. E é extensiva até os produtos farmacêuticos, né, aos medicamentos. E tem uma associação, a CELBRA, que é a Associação dos Celíacos do Brasil, que é extremamente atuante desde 1980, né? E que ela também é um apoio para esses pacientes. Porque a divulgação é muito importante e é isso que a gente quer aqui hoje, nesse papo, né? Para que as pessoas saibam, tenham noção do que são os sintomas e procurem o especialista o quanto antes. Né, que isso vai ajudar bastante. E semana que vem é o dia, não é? Do celíaco, dia 15, para a gente encerrar? Isso, o dia internacional é no dia 16, certo. Mas ele será comemorado no dia 15 com a caminhada do celíaco no Parque do Sabiá, e durante a semana na Unitri vai ter divulgação, orientação e receitas. A gente vai divulgar isso também para o pessoal. Eu quero agradecer muito a doutora Érica Mariano, pediatra, gastro também, e a Luciana Carneiro, que é nutricionista. Obrigada pelas informações aqui, um bom fim de semana.